a oportunidade agora de ter um início, meio e fim no trabalho. Né? Como a Gabriela, minha filha, comenta assim, pai, tu é formador de equipe. Então, foi um dos argumentos que me bateu para continuar na seleção, porque é uma exposição pública muito grande também. E ciclos se encerram, isso é da naturalidade, isso é da maturidade, né? E um pouquinho de inteligência, eu sou mais inteligente do que vaidoso. Então, encerrou esse ciclo, extraordinário, quero fazer de todo o meu trabalho possível para a conquista do título. Com o primeiro objetivo para chegar na final, o segundo sonho da conquista do título. Se não for, eu quero estar em paz comigo mesmo no final. E a partir daí, um outro profissional segue, porque as coisas são assim, a vida ela é assim. Aonde eu vou, o que eu vou fazer? Eu só tenho uma palavra também com a minha esposa. Ela disse, me dá um tempo que eu preciso ficar, a gente precisa também dar uma... uma respirada. Eu passo todas as minhas ansiedades, as minhas necessidades, a gente convive em casa. Vocês passam também com as pessoas próximas. Certeza. Elas absorvem tudo. Então, para estar um pouquinho mais com a família, para ela poder estar um pouquinho mais com a família, para mim poder estar um pouquinho mais com a família, mas também não projeto depois situações. Só do término de uma etapa, isso sim. Isso não tem pensar depois, isso está absolutamente definido. E se ganhar, estaremos lá, né, Mítico? Sim. O mês inteiro. Aí nós sai pra tomar aquelas 2 caipiras. Você faz assim, ó. Qual? Caralho. Não, um pouquinho mais, né? Uma jarra. Bota um bojujão daquele que toma vinho, assim, bota caipira. É verdade que você foi procurado por clubes europeus depois de 18? Foi durante 18. Durante? Antes de 2 de 18, porque o que o clube europeu faz? Ele não pede a contratação, ele faz uma entrevista com os profissionais. Né? Ele tem um contato com os profissionais das ideias para depois direcionar a sua contratação. Então foi encaminhada uma situação com o PSG antes para um café, para uma conversa. Eu disse que não, que eu queria ficar voltado à seleção brasileira, só que ele está em paz comigo mesmo. Veio o Real Madrid com o Gilmar Veloz durante a competição, nem chegou em mim. Foi na época em que surgiu o técnico que assumiu e que depois saiu. Enfim, ele era... Mas só time fraco, enfim, né? Mano. E com o Kleber um contato de Portugal com o... Porto Sport. Com o esporte. Foram as 3 possibilidades durante. E eu não quero, não porque eu sou exemplo de nada, porque eu quero ficar em paz comigo mesmo. Eu quero ficar no meu trabalho voltado para a seleção. Depois que as oportunidades surgir, bom, aí vai ver. Mas não tem... E naquele momento aconteceu essas sondagens, essa busca de contatos. Mas tipo, imagino eu, se eu sou procurado por esses 3... Estou na seleção ainda, esses 3 timinhos pequenos. Real Madrid, PSG, Sporting, né? Eu ia atrás dessa moeda. Não, ele falou, não. Tô focado aqui, pai. Eu ia largar o Brasil. Você é mercenário. Eu ia pro Jogar moeda em você beira do gramado. Eu ia pro Real Madrid que se foda. Cara, com os torcedores aqui na minha orelha, enchendo a porra do meu mas saco. você acha que lá não deve ser tranquilo também, não? Eu ficaria no Brasil, já tava seguro aqui. Safado. Gente, a gente pegou algumas perguntas da galera que tá acompanhando. Vou começar aqui pra não tomar muito tempo de vocês. Começar pelo VM e falou assim: Tite, aí deve ser corintiano, né? Se o Fagner não tivesse sido lesionado, havia a possibilidade dele estar na seleção? Manda um abraço maior, meu técnico do timão. VM, sim, o Fagner é um dos jogadores que a gente tem sempre acompanhado e buscado na função dele específica, dentro daquele rol de atletas selecionáveis. O Fagner joga demais. O Cauã falou aqui, ó, obrigado, Tite, meu maior ídolo do timão. Já vim aqui no episódio do Chicão agradecer pela Libertadores e Mundial. Agora venho te agradecer por tornar possível o sonho do meu vô antes dele partir e com isso minha felicidade. Obrigado. Querido. Que foda. Quando a gente influencia, eu digo que cascudo a gente não influencia mais, o cara está com a cabeça formada, com uma certa idade, mas quando tu pega uma geração mais jovem e que ela olha em ti e te espelha de alguma forma, isso me deixa feliz, me deixa gratificado, cara. O Camilo falou aqui, ó. Tite, boa tarde. O posicionamento do Neymar vindo buscar a bola no meio do campo, prendendo muito a bola, sofrendo faltas, errando passes e lançamentos, não está bom. Caramba. É o novo Tite aí, hein? Se ele falou, tá falado. Quem sou eu? Vamos observar esse cara. Qual que é o nome dele? É o Camilo. Ele falou, Caraca, o Neymar não Camilo. deveria atuar mais adiantado?
Ó, se liga no dia. Deveria, Tite. Camilo, a gente vai conversar contigo e eu vou te mostrar, eu vou te mostrar em vídeos o posicionamento dele, porque tá errado, tá tudo errado Tá ali, tudo errado. Ele não tá mais adiantado, ele é o último jogador que tem uma situação mais adiantada em relação à equipe. Passa o seu WhatsApp, eu Camilo, depois a gente te dá um salve. Eu particularmente gosto muito do Neymar jogando de 10, assim. Que eu acho que ele tem a capacidade de jogar como goleiro. Ele tá jogando de 10 com uma área de atuação mais ampla. Antes ele jogava de lado, ele não joga mais de lado. Agora ele joga por dentro, sendo arco e flecha, sendo jogador da articulação, da criatividade. E às vezes, como é que é o nome dele? Camilo. Às vezes o jogador criativo tu tem que ser um pouquinho mais. Esses jogadores que jogam nessa função, eles jogam muito pressionados, com pouco espaço, com tempo de raciocínio, tem que ser muito rápido. Ele vai errar mais, mas uma vez que ele acerte, ele vai fazer o diferencial. E quando a gente pede criatividade não é constância. Você tem que compreender que criatividade é que vai errar, e daqui a pouco vai fazer o diferente, vai fazer a diferença para a equipe. Essa é a característica do Neymar e de outros atacantes. Aí, vai vendo. O Pedro falou aqui: salve, gordões, sou fã de vocês. Um beijo. Tite, você é meu ídolo. Qual foi a sensação no clube quando o Corinthians foi eliminado pro Tolima? Pensou que queria ser demitido? Sim. E eu olhava pros refletores, eu estava na beira do campo e olhava pros refletores e eu disse assim, me ferrei. Eu digo, não é possível, cara. Uma derrota que tá, eu optei para voltar agora. Eu estou olhando agora para uma luz como se fosse naquele momento. Eu vejo o estádio do Tolima. Eu olhava para o refletor e digo, pô, não é possível. Lascou. Não é possível, E a recepção calorosa no Brasil depois, né? Quebraram o carro, quebraram tudo e não deu para treinar. E não, agora que foi. Campeão brasileiro no mesmo ano. Em cima do seu Palmeiras, César Sampaio. Tem uma outra história legal que não é uma parte da torcida, a gente não pode generalizar a torcida, né? Mas vamos colocar, o Andrés, quando eu saí do clube, estavam algumas torcidas ali fazendo um agrade, se despedindo no que eu estava agradecendo e tal. Aí ele brincando assim, tá, agora falam para ele quantas vezes vocês foram lá na minha sala para pedir para ele ser demitido. Caralho. É o outro lado de ser do dirigente ter a capacidade de acreditar no processo. Tem que acreditar. O Gabriel falou aqui, ó, professor Tite, eu sou seu fã. Na visão do senhor, quais as diferenças que fazem alguns times mais efetivos em mata-mata e outros em pontos corridos? Capacidade mental dele, capacidade de foco em jogar jogos decisivos, que o erro ele é mínimo, porque senão ele pode ser fatal. Quando é pontos corridos, ele ainda tem tempo hábil de tu fazer um jogo errado, um jogo mau e recuperar. Normalmente, com ida e volta, a melhor equipe, os melhores plantéis vencem. E quando é mata-mata, a circunstância, às vezes o improviso, um lance de arbitragem, um dia que o atleta não está nas suas melhores condições, ele pode ser determinante numa classificação, né? E acho que então daí vem a importância, acho que no mata-mata ter jogadores como você falou do Dani, no Corinthians o Danilo, que passa uma calma e decide. Você fala assim, como é que tira um cara desse? É muito importante esse mental, porque eu vejo vocês falando muito de mental, e eu falo também, tipo assim, eu falo assim, pô, o cara que tá nesse nível, ele sabe jogar bola, ele é profissional. Mas acho que ele tem que estar bem preparado mentalmente pra ter confiança, pra dar no gol, pra acertar o passe, pra dominar bem, pra tudo, né? Olhei pro César porque ele passou por isso dentro da seleção, então ele fala de cadeira. O corpo obedece, né? Assim, primeiro a mente, ela é responsável por tudo isso, né? Por absorver e entender o todo e desenvolver soluções. Então o cara que tá, muitas vezes não é nem o craque, não é nem um cara assim, mas ele que tá predestinado, que tá determinado, que tá programado e consegue absorver isso, né? Mentalmente absorver isso, ele vai executar, ele vai performar. Então, essas grandes decisões, muitas vezes, elas são decididas por esse atleta, né? O Romarinho, como você falou, parece que era um cara fora do contexto e tal, mas é um cara que
não tem nem noção do que ele fez, mas estava preparado para fazer. Se tiver a oportunidade de fazer, ele vai fazer. Da hora.